Seguindo o primeiro vídeo que cobre algumas das punições mais perturbadoras ao longo da história, compilamos outra lista de 7 dos piores tormentos e execuções que já foram concebidos pela raça humana. Algumas foram projetadas para extrair informações, algumas foram projetadas para servir como um aviso macabro para os outros, e algumas foram feitas pelo puro prazer sádico. No vídeo de hoje, vamos olhar novamente para o mundo distorcido de punições e execuções criativas. O touro de bronze, também conhecido como o touro de bronze, era uma forma de tortura e execução que supostamente era usada na Grécia Antiga. Este dispositivo tinha a forma de um touro completamente vazio e era feito de bronze com uma porta no topo. A vítima condenada era forçada a entrar e a porta era trancada. Em seguida, um fogo era aceso sob o touro, aquecendo lentamente o metal até que a pessoa dentro fosse cozida até a morte. Foi relatado que tudo o que restaria seriam os ossos do condenado, que diziam brilhar intensamente como se fossem joias. Até mesmo se dizia que havia uma série de tubos que transformariam os gritos de dor da vítima em rugidos de um touro enfurecido. O calor também acenderia um ramo de ervas, especiarias e incenso. Isso era feito para mascarar o cheiro de carne humana cozinhando. Segundo a lenda, um tirano chamado Falaris governava a colônia grega na Sicília com mão de ferro. Pirélios, um dos escultores favoritos, projetou e construiu o touro de bronze para agradar seu mestre. Infelizmente, para Pirélios, ele se tornaria a primeira vítima do touro de bronze, assado vivo em uma engenhoca de sua própria criação. Mas antes que o inventor perecesse, ele foi retirado e, em vez disso, jogado de um penhasco. Pirélios acreditava que ganharia o favor de seu mestre tirânico, embora no final ele tenha calculado gravemente errado. Se ele foi morto por causa do nojo de Pirélios por um dispositivo tão horrendo, ou por causa de sua ansiedade para experimentar seu novo brinquedo, não está claro. O touro de bronze passaria a ser adaptado pelos romanos como um método de execução de cristãos, exemplos notáveis sendo Santo Eustáquio e Santo Antipas. É difícil imaginar como alguém lidaria em um espaço tão claustrofóbico, sabendo que o calor só pioraria, sem nenhum lugar seguro contra o calor abrasador do metal que queimaria sua pele e lentamente o cozinharia vivo. 2. A donzela de ferro. Quando se pensa em instrumentos de tortura medievais, é fácil pensar imediatamente na donzela de ferro. Um dispositivo semelhante a um caixão metálico onde uma vítima seria colocada antes de trancar as portas que continham espinhos no interior para perfurar a pessoa. É difícil imaginar uma masmorra medieval ou sala de tortura sem um dispositivo desses. Mas você pode ficar chocado ao saber que não existe evidência de tal dispositivo. Por um lado, tal dispositivo não seria um instrumento de tortura eficaz. O comprimento e a posição dos espinhos teriam que ser adaptados para cada vítima, para não causar a morte imediata, seja por ir muito fundo ou por perfurar órgãos vitais. O surgimento da donzela de ferro como instrumento de tortura remonta ao final do século XVIII. Um filósofo alemão chamado Johann Philipp Siebenkees escreveu sobre a execução de um falsificador de moedas no século XV por uma donzela de ferro que ocorreu na cidade de Nuremberg. No entanto, o que é mais provável é que isso seja tanto uma exageração quanto uma confluência de várias outras torturas. Primeiro é o Schande, ou casaco de vergonha em alemão. Era uma forma de degradação pública, semelhante ao pelourinho, onde muitas vezes um criminoso seria trancado para todos verem. Isso poderia ter sido combinado com o ionopaga, um antigo dispositivo grego de extorsão de dinheiro. Foi formado à semelhança de uma rainha de Esparta que abraçaria a vítima. À medida que os braços se fechavam, a vítima seria esmagada no dispositivo e os espinhos que cobriam os braços, mãos e seios perfurariam lentamente a pele,
até que, finalmente, se concordasse em pagar o dinheiro. Embora a donzela de ferro evoque imagens da crueldade das tochas medievais, é muito provável que seja uma fabricação e uma que não é necessária, pois havia realmente tochas depravadas empregadas que não requerem exagero algum. 3. Os prisioneiros de guerra japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês conseguiu conquistar vastas extensões do Pacífico e da China continental. A velocidade de seus ataques resultou na captura de muitos prisioneiros de guerra que foram submetidos a alguns dos piores tratamentos imagináveis. Foi incutido nos soldados japoneses que a captura era um destino pior do que a morte, e por isso, ver as forças inimigas dispostas a se render quando derrotadas, muitas vezes resultava em uma resposta de total repulsa. Alguns prisioneiros, tanto de guerra quanto civis, acabariam se tornando mão de obra escrava, traficados ou sujeitos a abusos sexuais, e alguns seriam usados como cobaias humanas em experimentos distorcidos. Assista nosso vídeo sobre a unidade 731 para saber mais sobre esses experimentos distorcidos. Aqui vamos focar nos prisioneiros de guerra. Os soldados capturados eram frequentemente forçados a trabalhar em condições análogas à escravidão, alimentando a indústria bélica japonesa. Devido às rações semelhantes à fome, maltratamento e doenças, até 40% dos prisioneiros de guerra pereceriam. Muitas grandes corporações no Japão contratavam escravos para trabalhar em fábricas, minas de carvão ou plantas químicas. Além dos maus tratos, muitos prisioneiros de guerra foram torturados na tentativa de obter informações sobre as forças aliadas. Além das surras extremas, geralmente precedidas por horas em pé sob o sol escaldante, os interrogadores japoneses preferiam o afogamento simulado. A prática de waterboarding era comum, onde um pano seria colocado sobre a boca e o nariz da vítima, e então a água seria aplicada com toda a força na toalha. A água se infiltraria, bloqueando a boca e o nariz da vítima. Eles se engasgavam e respiravam desesperadamente, com a água preenchendo a garganta. Uma forma infame, porém não confirmada de tortura, envolveria bambu. O bambu de crescimento rápido era usado para prejudicar e, eventualmente, matar prisioneiros de guerra de forma lenta. Soldados imperiais japoneses amarrariam prisioneiros aliados sobre uma cama de brotos de bambu afiados. O bambu cresceria a alguns centímetros por dia e era capaz de penetrar a carne humana. Os vários maus tratos aos prisioneiros de guerra pelo exército imperial japonês poderiam preencher um vídeo inteiro por conta própria. Então, se você estiver interessado, por favor, comente e nos avise. Número 4. Empalamento. Uma forma de tortura e execução que desafia toda a compreensão é o empalamento. Isso envolvia a vítima sendo penetrada por uma estaca ou lança, em graus variados. Muitas vezes era reservado para crimes considerados mais graves, como infanticídio, traição ou traição. Posso quase garantir que muitos de vocês já estão pensando no homem tão afeiçoado a este método de tortura e execução que até se tornou seu apelido, Vlad, o Empalador. Tamanha era sua selvageria, Vlad inspirou a criação do Conde Drácula. Drácula sendo um apelido, derivado de seu pai Vlad, o dragão ou Dracul. Como você pode imaginar, o empalamento é um processo grotesco e prolongado que resultaria em morte devido a um enorme trauma interno e sangramento. A estaca seria afiada até ficar pontiaguda e às vezes untada. A vítima, então, seria colocada sobre e abaixada no espeto. Para os homens, seria pelo reto, ou para as mulheres, pela vagina. A estaca, ou lança, sairia através do pescoço da vítima, pela garganta e então pela boca, ou entre os ombros. Estima-se que Vlad, o Empalador, ordenaria que não menos de 20.000 pessoas fossem empaladas, os corpos dessas vítimas frequentemente servindo como um aviso eficaz contra possíveis invasores.
Embora Vlad seja sem dúvida o praticante mais infame do empalamento, ele foi empregado ao redor do mundo nos antigos impérios da Pérsia e Assíria, e tão recentemente quanto no século XX durante o genocídio armênio. 5. Quilha. Quando se pensa em punições associadas à marinha de antigamente, você pode pensar em caminhar na prancha ou ser deixado em uma ilha para morrer de fome. Mas um dos métodos de punição mais violentos usados contra marinheiros considerados culpados era o quilha. O processo iniciava com um marinheiro nu, sendo amarrado de forma a não conseguir nadar. Pesos, como correntes ou bolas de canhão, seriam amarrados aos corpos para que afundassem e fossem arrastados para o fundo. O passo final era a vítima ser presa a duas cordas, uma das costas para um lado do mastro principal e a segunda seria amarrada do marinheiro, passando por todo o caminho sob o navio até o outro lado do mastro principal. Então o marinheiro seria jogado ao mar, o peso das correntes o puxando para baixo, e uma vez submerso, o restante da tripulação puxaria a outra corda, arrastando a vítima sob o navio ao longo da parte inferior do casco, antes de puxá-lo de volta para o convés. Onde não é suficiente que a vítima corra o risco de se afogar ou sofrer uma grave lesão na cabeça, a parte inferior do barco estaria, sem dúvidas, coberta de cracas ou limpetes afiados, como navalhas que rasgariam a pele nua, expondo a carne dilacerada ao mar salgado. O nível de lesão infligida dependeria da velocidade com que a vítima fosse puxada pela água. Uma velocidade mais rápida faria a vítima permanecer em contato com o casco durante todo o trajeto subaquático, causando danos graves e até decapitação. A prática tem suas origens na antiga marinha grega, embora tenha sido empregada pelas marinhas britânica e holandesa no auge de seu poder. É difícil imaginar uma combinação tão massiva de traumas sendo infligida de uma só vez, apenas para ser trazido a bordo do navio, sem ter para onde ir e cercado por aqueles que realizaram esse castigo bárbaro. 6. Imuralização. Posso imaginar que muitos de vocês já pensaram sobre a experiência traumática de ser enterrado vivo. Uma perspectiva distinta sobre isso é vista na tortura, conhecida como imuralização, onde as vítimas eram confinadas em espaços pequenos por longos períodos, frequentemente até a morte. Em muitos casos, uma pessoa seria enclausurada atrás de uma parede, com tijolos sendo colocados, prendendo-a em um espaço claustrofóbico. Embora isso fosse frequentemente usado como tortura, não era incomum que pessoas religiosas se imurassem voluntariamente. Sua prática pode ser vista desde a Roma antiga, onde as virgens vestais seriam punidas por quebrar seus votos de castidade. As capturadas eram despidas e forçadas a entrar em uma catacumba. Muitas vezes, ela seria emparedada atrás de uma parede com comida e água suficientes para durar alguns dias. A crença era que se ela fosse perdoada pela deusa Vesta, ela seria libertada. Como você pode imaginar, os suprimentos acabariam e a mulher morreria uma morte lenta e excruciante. Alguns ascetas cristãos se imolavam voluntariamente em um túmulo por anos a fio, com a única janela para o mundo exterior sendo um pequeno buraco por onde as escassas rações eram enviadas. Na Pérsia, as muralhas da cidade tinham frequentemente um recesso apenas grande o suficiente para um homem ficar em pé. O condenado seria arrastado para a cavidade antes que ela fosse selada com tijolos. Lacunas eram deixadas para permitir que o emparedado respirasse por alguns dias antes de morrer. Na Mongólia, em 1914, uma forma de emparedamento era praticada com pessoas trancadas em caixotes de madeira. Eles seriam suspensos de uma maneira que os forçava a ficar em posições desconfortáveis, muitas vezes com a cabeça e os braços projetados para fora. Qualquer comida ou água que lhes era dada era apenas para prolongar seu sofrimento, pois não haveria como sair do caixote uma vez emparedado. E, finalmente, para o número 7, poinacule. Na Roma antiga, uma forma particular de pena capital foi desenvolvida para o crime de matar um pai ou mãe. O condenado seria costurado em um saco de couro com uma
variedade de animais vivos. Isso incluiria um cachorro, uma cobra, um macaco e um galo. A massa retorcida de criaturas presas seria então jogada em um corpo de água onde todos se afogariam. A família romana era a base fundamental para a sociedade romana. Os romanos consideravam o ato de matar alguém que lhe deu vida tão abominável e capaz de fragmentar a própria sociedade. A punição, portanto, tinha que ser severa o suficiente para refletir essa crença. O processo de poinacule começaria primeiro com o condenado, sendo açoitado antes de ter a cabeça coberta com um saco. Então, eram usados sapatos de madeira pesados para ajudar a arrastar a vítima para dentro da água antes de finalmente serem internados no saco cheio de animais. A lei romana que prescrevia este método de execução era muito particular, quase ritualística. Ela detalhava os materiais dos sacos e os instrumentos utilizados para açoitar os condenados. Este método teria sido raramente usado, exceto em casos extremos, e cairia em desuso para ser substituído pela imolação. Embora tenha havido uma miríade de torturas e execuções empregadas ao longo da história humana, o que as une é a propensão singularmente humana para a crueldade imaginativa. O número de métodos criativos de infligir dor e sofrimento é algo que, infelizmente, une todas as nações e povos. Obrigado.